Olá! Começando agora a terceira entrevista da série Os Apocalípticos nas eleições de 2014, eu converso com o candidato Elton Braga, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Candidato, nós vamos ter 10 minutos de entrevista e, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da sua história, porque o senhor é de Belém, mas se define como um candidato do interior. Durante seu governo, caso eleito, o interior vai ter uma assistência prioritária por conta disso? Não tenha dúvida que sim. Antes de tudo, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu nasci em Belém e fui criado em Tucuruí, no interior do estado. Meu pai foi como missionário evangélico trabalhar na Transamazônica e terminou se radicando em Tucuruí. E depois minha mãe também foi trabalhar na Eletronorte, depois na Camargo Correia, e daí ficamos em Tucuruí. Então, eu e mais outros 5 irmãos fomos criados em Tucuruí até concluir os estudos e vir fazer faculdade em Belém. Quando alguém me definiu como sendo um candidato de interior, na verdade, como eu estou agora, depois de ter passado vários anos em Belém, morando em Belém, morei também na Bahia, mas há pouco mais de um ano estou morando em Parauapebas, e como eu identifiquei que os demais candidatos também são de Belém ou região metropolitana, eu disse, é bom que haja um candidato vindo do interior para representar o interior. Não há dúvida que o interior é muito mais esquecido na ausência de políticas públicas do que a capital e toda a região metropolitana ou os centros urbanos mais próximos. E sem dúvida vai ter uma prioridade especial no governo nosso. Candidato, o senhor já disputou eleições para vereador, deputado estadual e deputado federal, mas nunca foi eleito. O senhor acredita que essa falta de experiência em cargos públicos vai afetar de alguma maneira o seu mandato, caso eleito? Não, absolutamente. Ao contrário, o fato de ter disputado várias eleições, sucessivas eleições, embora sem resultado de eleição, isso traz um amadurecimento, isso por si só traz uma experiência dentro do jogo político, dentro da convivência política com todos os demais atores envolvidos. Né? Embora não tivesse vencido especificamente a candidatura com o meu nome, mas estive em várias candidaturas que foram vencedoras, majoritárias, seja para a Prefeitura de Belém, seja para o governo do Estado, seja para a Presidência da República. Eu estava envolvido nesse contexto. Além do mais, eu passei 8 anos com uma larga experiência pública em cargos importantes e desempenhando um importante papel em favor da população de Belém, na Prefeitura de Belém, de 2005 a 2012. Candidato, agora, relacionando as suas propostas, eu estava lendo algumas coisas e eu não identifiquei nada voltado aos grupos excluídos da sociedade, como prostitutas, gays, lésbicos, perdão. O senhor tem alguma proposta nesse sentido para esses grupos dentro da sociedade? Não especificamente, Jorge. Se você olhar, nós entendemos que apresentar um plano de governo que a maioria, se não todos, apresentam algo que depois não vão cumprir, é só você olhar as propostas de todos os candidatos ao longo das últimas eleições, nós preferimos estabelecer diretrizes estratégicas que é, digamos assim, a linha mestra da atitude, do posicionamento de um governo, do nosso governo, se for a vontade de Deus, de como ele vai caminhar. Me perguntaram se a gente tinha uma política específica para os indígenas. Então é uma coisa semelhante. E eu disse, não especificamente, mas a melhor forma de, por exemplo, proteger os indígenas, qual é? Assegurando os seus direitos e, digamos assim, ajudando e fomentando a divulgação da sua cultura para o resto da sociedade. Porque quando a sociedade conhece a cultura de um povo, não é no caso excluído, como de um grupo excluído, ou seja, eu penso que para esses grupos que você fala, de minoria, como são conhecidos, e excluídos e marginalizados muitas vezes, infelizmente, o que é o correto fazer? Assegurar os seus direitos. Os direitos dos cidadãos estão estabelecidos em lei. Esses direitos, eles têm que ser a ferro e fogo garantidos. E a outra coisa é esclarecer a população a respeito
dos direitos dessas pessoas, que a despeito das pessoas não concordarem com isso, com aquilo, com essa ou com aquela segmento, por esse ou aquela atitude prática, sei lá o que, alguma coisa própria daquele grupo, mas você tem que absolutamente respeitar a decisão daquele grupo, daquelas pessoas. Outra proposta sua, candidato, é a descentralização dos investimentos, que é uma maneira de levar investimentos na saúde, na educação e na segurança para as áreas menos abrangidas pelo governo. De que maneira você pretende fazer isso? Bem, uma coisa, Jorge, que é importantíssimo saber, é fundamental ter essa noção, é que o Estado gasta praticamente tudo que arrecada com folha de pagamento, com custeio da máquina de uma forma geral, que é não só o pagamento de pessoal, mas também de todas as despesas inerentes a manter essa estrutura. A nossa intenção é fazer uma reforma realmente drástica, significativa, radical na estrutura administrativa do Estado. Extinguir cargos, extinguir órgãos que a gente considera que não prestam serviço à sociedade, e se prestam não é um serviço relevante. Então, isso é uma coisa importante. Com isso, você tem direito, você sobra recurso para fazer o investimento. Então, nós precisamos de investimento no interior do Estado. Por exemplo, eu estou chegando agora de Parauapebas, não é? A gente tem que dar uma volta de cerca aí de 200 quilômetros vindo pela BR-316, pela antiga PA-150, por Paragominas. Por quê? Porque nós temos uma ponte quebrada. Mas nós temos o problema da ponte do Moju, que já está aí há vários meses absolutamente parado, poderia ser suprimido fazendo o quê? Há um desvio na PA-150 pelo Acará, que você pula a ponte do Moju que está quebrada e poderia chegar já na ponte do Acará, que é a próxima ponte. É uma estrada boa de pisar, mas poderia estar melhor conservada pelo governo do Estado, poderia estar asfaltada há muito tempo. Então era uma outra alternativa. Então há uma série de coisas que os detalhes não podemos dizer aqui, mas estão nos documentos encaminhados a vocês, de que o governo precisa agir. E não age por falta de vontade política e também por falta de recursos. E os recursos é preciso fazer aparecer os recursos, como economizando. Candidato, e para garantir a segurança do povo paraense, quais são as suas propostas? Bem, uma coisa fundamental na segurança, que eu acho que precisa ser resgatado, é a autoestima do policial. Né? Eu quero te dizer uma coisa muito importante, na minha análise minha. O governador do Estado, a maior autoridade do Estado, não pode se furtar, não pode se omitir, não pode se acovardar das grandes questões da segurança pública, ele assumir a responsabilidade para si. E num eventual governo nosso, nós assumiremos absolutamente a responsabilidade por isso. O que isso significa? Eu vou te dar um exemplo. Quando o governador Hélio Gueiros, no governo dele, tomou conhecimento de que os garimpeiros de Serra Pelada tinham fechado a ponte de Marabá e que estava impedindo o trânsito das pessoas, o direito de ir e vir constitucional, ele deu a ordem e determinou a polícia militar que fizesse isso. E depois disse, fui eu quem dei essa ordem. Diferente de outras situações em que a polícia fica sem poder agir, porque depois diz, quem vai assumir a responsabilidade se acontecer alguma coisa, algum descontrole, que ninguém espera, mas pode acontecer numa situação em que envolva a polícia. Esse é um ponto. Agora, eu penso que o governo precisa investir em inteligência. O governo precisa investir, recentemente está aí os jornais dando as notícias das áreas, especialmente aqui na região metropolitana de Belém, onde a questão é gravíssima, já perdeu o controle. Hoje, mais um policial foi assassinado em Coraci. Nós vamos entrar com uma representação, vamos solicitar o apoio da Organização das Nações Unidas, porque a gente entende que está tendo um genocídio profissional, um genocídio de policiais aqui no nosso estado. Então, para encerrar, nós precisamos investir em inteligência, investir em monitoramento, que é câmera e monitoramento. Precisamos ter policiais à paisana nessas regiões que já são, por estatísticas, apontadas como os lugares mais perigosos,
E investir em policial, em treinamento, na humanização do quadro policial e outras coisas. Candidato, acho que não tem mais tempo para fazer outra pergunta, então eu aproveito para agradecer a sua participação aqui nos Apocalipse nas eleições de 2014. Muito bem, muito obrigado, Jorge, obrigado a todos vocês, foi uma honra estar aqui, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo.